Meu nome é Eloy Midju, eu vou falar da determinação da densidade. Pode passar. A introdução da densidade é a concentração de massa em um determinado volume, ou seja, é a quantidade de massa, matéria, que cabe dentro de um volume, espaço. É calculada por densidade igual a massa sobre volume. Densidade entre massa e volume de uma substância resulta na densidade absoluta ou massa específica. Cada substância pura tem como característica única sua densidade, pode se identificar e diferenciar as substâncias por meio da mesma. Para a medição da densidade de líquidos e sólidos, utiliza-se a água 4 graus como substância padrão. Também a densidade usualmente é medida por meio do método de passagem ou ainda por um aparato chamado densímetro. Pode passar. O objetivo tem como objetivo principal determinar a densidade de um líquido recorrendo um pignômetro de líquido e também a densidade relativa de um sólido cobre por pignômetro. Pode passar. Na parte experimental, nesse experimento utilizou-se um pignômetro. Primeiramente pesou-se o pignômetro vazio. Em seguida foi retirada a tampa e colocado o líquido sair do orifício da tampa. Também foi limpado com papel absorvente e pignômetro totalmente. Em seguida foi medido o pignômetro novamente com o líquido para ser determinada a sua densidade. Então, foi usada essa fórmula para calcular a densidade. Massa líquido, valor do pignômetro cheio, valor do pignômetro vazio. O valor obtido foi dividido com o volume da vidraria. Densidade líquido, valor obtido da subtração, valor do volume do pignômetro. Então, foi finalizado o experimento com o valor da densidade encontrada. Nesse experimento, foi inicializado, introduzindo água no pignômetro até chegar a uma marca que serve como referência. Em seguida, foi retirado bolas de ar que estavam na vidraria e secado o seu exterior e interior com papel absorvente. Depois foi pesado o pignômetro com água, junto com o vidro de relógio e registrado o peso chamado de massa 1. Novamente foi pesado o pignômetro com água, mais o vidro de relógio com apenas com aparas de cobre e registrar o peso chamando-se de massa 2. Em seguida, o mesmo pignômetro pesado anteriormente foi colocadas aparas de cobre dentro dele e retirado o excesso de água até ficar na marca da referência, estabelecido na vidraria. Então, foi pesado novamente junto com vidro de relógio vazio e registrado como a massa 3. E com o peso da massa 1, massa 2 e massa 3, foi feito os cálculos para saber a densidade relativa do cobre. Pode passar. Resultados. Tabela 1 no experimento. Utilizou-se o pignômetro para calcular a densidade do líquido em análise, pois é um método como resultado de grande precisão, pesou-se o pignômetro vazio para obter-se a sua massa. Posteriormente, fez-se a passagem da vidraria com o líquido em análise conforme a tabela 1, sendo esse medido em um beger de 50 ml. E na tabela 2, para calcular a densidade relativa do cobre, usou-se o pignômetro para essa aferição, pois além de ser uma vidraria de precisão, uma vez que o cálculo do volume é feito pela medida da massa, pesou-se a vidraria com água e vidro de relógio, posteriormente a massa do pignômetro com água e vidro de relógio com o cobre, conforme a tabela 2. Logo calculou-se a massa do cobre subtraindo as respectivas massas. Pode passar. Na tabela 3, encontrou-se o valor experimental. Desta forma, calculou-se o erro relativo, pois houve
uma mudança de temperatura da água, que consequentemente altera a densidade da água, pois quanto maior a temperatura, menor será a densidade de um líquido. Esse erro está relacionado à mudança de temperatura, analisando o valor da literatura comparado que foi encontrado no experimento 2. Pode passar. E na conclusão, para a determinação da densidade de uma substância, tem-se vários métodos, alguns com maior eficácia que outros. Pode-se observar normalmente que para a medição da densidade de líquidos e sólidos, utiliza-se a água 4 graus como substância padrão. A densidade usualmente é medida por meio do método de passagem ou ainda por um aparo chamado densímetro. O valor obtido foi dividido com o volume da vidraria. Pode passar. E aí temos as referências do trabalho. Essa é a minha apresentação. Muito obrigada.